Já já, em Brasília, começa a sessão do TSE, que vai definir se o presidente Jair Bolsonaro pode ou não continuar concorrendo a eleições. Direto agora do TSE, a repórter Gabriela Veras, ao vivo para contar como será o trâmite desse julgamento. Não é, Gabi? Bom dia para você. Oi, Thaís, ótimo dia para você, bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente isso, o julgamento, marcado para começar agora, às 9 horas da manhã. Estou aqui ao lado, do plenário, onde os ministros vão analisar essa ação, que é uma ação do PDT contra a chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que ele cometeu abuso de poder político ao convidar embaixadores para uma reunião, para um momento ali, para um evento no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. Naquela ocasião, ele disseminou ali algumas desinformações, fake news contra o sistema eleitoral, contra as urnas eletrônicas de uma forma geral. Essas informações, essa reunião, inclusive, foi amplamente divulgada nos canais oficiais de comunicação do governo federal. Então, a alegação é exatamente essa, que o ex-presidente Jair Bolsonaro se valeu ali, do Palácio da Alvorada e também dos meios de comunicação oficiais, exatamente para espalhar essa desinformação contra o Tribunal Superior Eleitoral. Se, de fato, ele se tornar inelegível, se o julgamento andar e os ministros concordarem com essa ação, ele não poderá ali se candidatar, concorrer a nenhum cargo político até 2030, Então, esse questionamento vai acontecer aqui no plenário do Tribunal Superior Eleitoral sobre essa conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado durante esse evento com os embaixadores. A expectativa é que neste primeiro momento, agora já falando desse julgamento, que pode acontecer aí nas próximas 3 sessões e também na semana que vem, inicialmente o relator apresenta o voto e na sequência votam os ministros. Como que a gente está aqui de sequência? Raul Araújo, Floriano, André Ramos e Carmen Lúcia. Depois vota o ministro Nunes Marques. Há uma expectativa, se fala de um pedido de vista que Nunes Marques pode fazer, um pedido aí para analisar melhor essa questão, um pedido de mais tempo para análise do caso. Caso ele peça, de fato, essa vista, aí sim o julgamento será suspenso, mesmo que tenha maioria. Se não pedir vista, em seguida, vota o ministro Alexandre de Moraes. Então, esse julgamento está marcado para agora, para acontecer agora, mas com expectativa que dure aí as próximas horas e também próximos dias. Ontem, na Câmara, no Senado Federal, no Congresso Nacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi até lá, fez uma visita ao gabinete de seus filhos, enfim, aliados políticos, e chegou a comentar sobre esse julgamento que pode o tornar inelegível. Vamos acompanhar o que ele disse. Não pode a jurisprudência mudar de acordo com a cara de quem está sendo julgado, ou de acordo com a ideologia. Isso é péssimo para a democracia se eu for julgado de forma diferente do que foi a chapa Dilma Temer em 2017. Porque eu vou ser absolvido também, não tem por que caçar meus direitos políticos na reunião com embaixadores. Quem também pode se tornar aí inelegível é o ex-vice-presidente Walter Braga Neto, que estava ali também nesta chapa, e é exatamente por isso que ele pode também, neste processo, se tornar inelegível caso esse seja o posicionamento da maioria dos ministros aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Além dessa fala ali, desse posicionamento, dessa defesa feita pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa de Bolsonaro também disse ao Tribunal Superior Eleitoral que a reunião com os embaixadores não teve, portanto, um caráter eleitoral. Eu volto com vocês. Essa é a repórter Gabriela Veras falando direto do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é uma ação que foi movida pelo PDT, partido, dizendo que Jair Bolsonaro, na alegação da ação, teria cometido abuso de poder político ao usar o cargo de presidente para atacar a integridade do processo eleitoral e também uso indevido dos meios de comunicação, já que essa reunião de Bolsonaro com os embaixadores foi transmitida pela TV Brasil.
Então, esse assunto tem alguns aspectos que precisam ser ditos, né? Nessa fala que a gente ouviu agora do Bolsonaro, ele faz referência à jurisprudência, ou seja, à decisão anterior do TSE sobre assunto semelhante. Foi exatamente ele se referindo a um caso muito parecido envolvendo Dilma Rousseff, quando ela convocou os embaixadores para dizer que está sendo vítima de um golpe. Ela mentia naquela ocasião, ela estava sendo vítima de um processo constitucional democrático decorrente de crimes que foram cometidos, pedaladas fiscais, aquela história toda que nós conhecemos. Ela foi denunciada e, olha, a justiça achou que ela não cometeu qualquer irregularidade quando convocou os embaixadores. Além do mais, o ex-presidente, o então presidente Jair Bolsonaro, convida os embaixadores para esse encontro depois que o presidente do TSE, na época, o ministro Edson Fachin, fez a mesma coisa. Ele antes, a iniciativa foi do ministro Fachin, convidou os embaixadores para dizer que, olha, a urna eletrônica no Brasil é o máximo, inexpugnável, etc. e tal. Foi até uma atitude estranha, porque, afinal de contas, cabe ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de manter relacionamento com o corpo diplomático e não representantes do tribunal ou do Poder Judiciário no Brasil. E o Bolsonaro faz a mesma coisa, convida os mesmos embaixadores para meio que responder ao ministro Edson Fachin. É isso que está sendo considerado criminoso. Agora, como a gente já disse aqui, eu já trouxe aqui essa informação, o Bolsonaro está no sal, né? Se não for nesse caso, e eu acho que será, se não for tornado inelegível nesse processo, porque, assim, se não for isso, vai ser qualquer outra coisa, qualquer outra alegação vai fazer com que o TSE, que o detesta, declare a sua inelegibilidade. O único ministro que talvez, enfim, não permita que a decisão seja unânime, é o ministro Nunes Marques, nomeado por Bolsonaro. Então não se espera que ele vote contra o Bolsonaro. Mas no TSE, nem Bolsonaro, nem bolsonaristas, aliás, também no Supremo é a mesma coisa, tem vez. Quem tiver qualquer queixa contra bolsonarista, vá no Supremo que consegue, né? Ou quem tenha sido condenado na Lava Jato, por exemplo, é só recorrer ao Supremo que ganha absolvição. Então, o que a gente vai assistir hoje é um julgamento com forte carga política, né? Pode ser, inclusive, que o TSE nos surpreenda, né? E absolva o Bolsonaro disso, né? Acho muito difícil de acontecer, mas se isso acontecer, até essa decisão será marcadamente política, né? Para dar uma demonstração de que, olha aqui, absolvemos, mas no próximo ou nos próximos, são 16 processos pela frente, o Bolsonaro não escapa. E há uma outra decisão também tomada pelo TSE, Cláudio, que pode apontar uma linha que é seguida pelo tribunal em relação a esses casos. Foi a cassação do deputado estadual eleito pelo Paraná, Fernando Francischini, que teve o seu mandato cassado. Ele foi o deputado estadual mais votado do Paraná em 2018 e ele teve o seu mandato cassado pelo TSE justamente num processo que julgava a divulgação de notícias falsas contra a confiabilidade e a segurança do sistema de votação no Brasil. Então, aqueles que apostam também na decisão contra Bolsonaro enxergam aqui nesse precedente no TSE uma possível linha do tribunal de não aceitar continuidade no jogo político daqueles que dizem que o sistema eleitoral no Brasil não é confiável. Olha, deixa eu acrescentar uma questão aí, Thaís, que o Cláudio coloca, de se fazer um julgamento técnico, não um julgamento político, né, do presidente Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral, apesar de cuidar de eleição, ele é um órgão judiciário, né, portanto, deve haver essa argumentação e essa consolidação toda do argumento jurídico. Mas deixa eu colocar, a gente falava ontem de uma lista de ministros do Tribunal Superior Eleitoral que, de alguma forma, tinham uma ligação com o atual governo. Eu queria fazer um comentário aqui, nem sei se jornalista hoje pode falar de ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente toma muito cuidado, né, no momento que está se discutindo lá no Congresso Nacional, essa questão de não poder falar mal de político, talvez não possa falar mal também de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas a verdade é que a decisão do TSE, ela é influenciada basicamente
pelo poder hoje que tem o presidente da casa, que é o ministro Alexandre de Moraes. O poder de influência que ele tem. E que ali se falou tanto na imparcialidade de Cristiano Zanin, mas o ministro Alexandre de Moraes tem uma coisa quase fidagal, né, com o ex-presidente Bolsonaro. Essa é a verdade também, sem entrar no mérito se ele merece ou não ser tornado aí, não ter a possibilidade de voltar para a cena política. Mas tem uma questão pessoal ali entre o ministro e o ex-presidente, sem dúvida nenhuma. E outras questões também, não é, Sabino? Tem também o fato de que o relator desse caso, por exemplo, o ministro Benedito Gonçalves, tem conhecidas relações de amizade com o presidente Lula, né? Na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes no TSE, há uma imagem que viralizou nos bastidores, isso não foi no palco, né? Nos bastidores, imagem de celular, em que o ministro Benedito Gonçalves, passando pelo presidente Lula, lhe diz alguma coisa muito agradável aos ouvidos e o presidente reage com um tapinha carinhoso na bochecha do ministro. Eles são amigos, enfim, são parceiros, etc. E esse ministro, apesar disso, não alegou suspeição, muito pelo contrário, nem muito menos durante o processo eleitoral. Ele é autor de algumas decisões que seriam, como eu já disse aqui, seriam até engraçadas, não fosse tudo muito sério, né? E ele, com toda certeza, vai recomendar a inelegibilidade, a decretação da inelegibilidade do ex-presidente, e o resto é saber só o placar. Ou vai ser por unanimidade, se o ministro Nunes Marques não quiser ficar mal na fita com seus colegas de corte, ou vai ser por 6-1, talvez. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que as perspectivas do ex-presidente no TSE são as piores possíveis, porque, para além do presidente do TSE, ele tem uma questão pessoal contra os ministros. Consideram todas aquelas críticas e ataques do Bolsonaro à justiça eleitoral ou ao processo eleitoral, considera aquela coisa meio pessoal, levam tudo para o lado pessoal, né? Eles têm raiva do Bolsonaro e juiz com raiva, olha, sai de baixo, porque boa coisa não vai sair. Bem, você vai acompanhar tudo aqui, o julgamento que começa agora, estava previsto para começar às 9 da manhã, sempre tem aquele atrasinho, já começa no TSE, você vai conferir tudo conosco no Jornal Gente, que vai ao ar todos os dias aqui na Rádio Bandeirantes e também no canal Band News TV.